Então, como são negociadas? Então, esses são os tipos de códigos que a gente vai ver aqui agora. Os códigos, eles sempre são compostos por quatro letras e um número. Como nós já falamos, as ordinárias são finalizadas em número 3 e as preferenciais são finalizadas com os números 4, 5 e 6, tá? Isso aqui não interfere em nada, não muda em nada, é só uma forma de classificar as ações. Então, assim, não tem nenhuma diferença entre você ter uma empresa finalizada em 4, em 5 ou em 6, tá? As ETFs, elas são finalizadas em letra 11, o numeral 11, e o que são essas ETFs e units? Primeiramente vamos nas ETFs, depois a gente vai para as units. As ETFs é basicamente um conjunto de ações que você compra de uma empresa que já tem uma gestão. Então, basicamente, ao invés de você comprar essas 5 ou 6 ações separadas, você comprando uma ETF, ela já vai vir todo esse conjunto de ações de uma só vez. A única diferença é que no Brasil a maioria das ETFs não pagam dividendos, tá? Elas pegam a sua participação de lucro que você teve ali e reinveste esse dinheiro. Ou seja, se você tinha ali só uma fração e passou o tempo que ela vai pagar os dividendos, ela reinveste e você passa a ter 2 ou 3 frações, dependendo da participação de lucro, dependendo do quanto a empresa teve lucro no investimento, tá? Então, essas são ETFs. Basicamente, são carteiras de investimento, como eu falei para vocês, já montadas para quem quer começar a investir e não tem tanto capital. Mas aí depois, essa questão aí que vai acumulando, aí chega num período que tá um valor que você começa a receber? Você nunca recebe. Aqui em ETFs, você nunca recebe. O BOV11, então, quando você compra uma ETF do BOV11, você está comprando um conjunto de ações contidas na carteira do Bovespa. Ou seja, Sim. ou seja, vamos supor que você é um investidor iniciante e não sabe analisar as ações ainda. É muito mais fácil você investir numa ETF que existe uma empresa gestora de ações, existe toda uma equipe capacitada, já experiente, investindo para você. Então compensa muito mais do que você investir em uma ação se você ainda já não tem tanta aptidão para investir. Então é para isso que foram criadas ETFs. Só que as ETFs, elas nunca te. Assim, às vezes elas até acabam te bonificando, às vezes eles até acabam te dando aí uma participação de lucro, mas 99% das vezes ela vai pegar, por exemplo, vamos supor que você teve de rendimento R$ 12 esse mês. Ela vai pegar esses R$ 12 e vai deixando acumulado. Até, por exemplo, vamos supor que custe R$ 120 uma, uma fração desse ativo, do BOV11. Se ele custa R$ 120 e durante 10 meses ele juntou ali R$ 10, ele vai te dar mais uma fração ou duas, que são as chamadas bonificações. Geralmente você paga nas bonificações, você acaba tendo os ativos mais baratos do que se você tivesse juntando o dinheiro, tá? Então, por exemplo, o que custaria 120, se você tiver uma bonificação, às vezes sai custando aí R$ 90, R$ 100. Então isso, no longo prazo, se torna algo muito grande, tá? Então essa é uma das vantagens da ETF. Entendi. Então, assim, ele não paga dividendos, mas aí quando você quiser vender essa carteira, você pode. Você pode. Se você Ah, comprou, tá, você entendi. comprou hoje e amanhã você teve um imprevisto, você pode vender ela. Então, assim, muita gente investe em casa. Vamos fazer uma suposição. Tem R$ 150 mil em casa.
Houve um imprevisto, para você conseguir vender em uma semana, 2 semanas a casa, essa casa de 150, você tem que vender ela muitas vezes de menos que 100, mas vamos colocar aqui, 100 mil. Você tem que perder 50 mil reais na venda para você conseguir pegar esse dinheiro de uma forma rápida e às vezes nem pega todo o valor, tá? Agora aqui na bolsa não, se você tem 150 mil reais investidos e você precisa do dinheiro, hoje é dia 7, você vendeu no dia 7, porque você precisa do dinheiro. No dia 9, está na tua conta. Então essa é uma das vantagens de você trabalhar com bolsa de valores. Você tem uma liquidez, né? É o que eles chamam de liquidez. Então você consegue resgatar o teu dinheiro de uma forma mais rápida. E convenhamos, a valorização de uma casa comparada à valorização de uma ação é muito diferente. Entendi. Só citando em questão você falou da valorização da casa comparando com a bolsa. Sim, No fundos, nos fundos imobiliários é a mesma questão ou não? a mesma questão. Mesma questão. É, eu considero um investimento mais lucrativo e conservador do que o próprio imóvel físico, tá? Mas é a mesma questão. A valorização do fundo imobiliário, ele é bem menos íngreme, tá? Ele é bem menos forte do que a valorização de uma ação. Aham. Era isso aí a sua pergunta? Não, era isso mesmo. Não, porque no fundos eles pagam dividendos também, né? Sim, os fundos eles pagam dividendos mensais. Todos os meses eles te pagam dividendos. É como Agora, se fosse um aluguel, assim, né? exato, é um aluguel, um aluguel. Para Aham, deixar de uma forma mais simples, são os aluguéis, sim. tá? Então, basicamente isso vocês vão aprendendo aí conforme for passando as aulas sobre fundos também. A gente tem uma aula que vai tratar só sobre fundos, por isso até que eu não mencionei aqui, tá? Mas todos os fundos, eles também finalizam em 11. O numeral 11 também. Mas como é a próxima aula e a gente vai falar só sobre eles, então eu preferi deixar passar aqui para a gente passar para a próxima. E também nós temos aqui a unit, que é basicamente a união. Simplesmente isso, é a união de uma preferencial com uma ordinária. Como assim? Vamos lá. Recentemente nós tivemos aí o lançamento da unit do Banco Inter. Como isso? Nós tínhamos o ativo BID 4, que é o Banco Inter Preferencial. Esse é o código do Banco Inter Preferencial. E houve o lançamento do BID 3, que é o ordinário do Banco Inter. Só que ao mesmo tempo que houve o lançamento do BID 3, houve o lançamento do BID 11, que é a união do BID 3 e o BID 4. Isso é uma unit. Quando você compra um BID 11, você compra 2 BID 4 mais 1 BID 3. É assim que funciona a unit. Entenderam o que é unit? Deu pra entender aí? Não tem segredo, tá? Sim. Aí quando você for receber os Beleza. quando for receber os dividendos de BID 11, você vai receber somado o BID 4 com o BID 3. Deu para entender legal? Deu. Então, maravilha. E aqui por último nós temos o mercado fracionado ou fracionário, como preferirem, que é finalizado, como eu disse, com a letra F. Então, qualquer ativo aqui nós temos, ó, a Vale. Se você colocasse Vale 3 F, é o mercado fracionário. Aqui é a GGBR, eu esqueci o nome, eu acho que é Gerdau. Use Minas, se você colocasse o F aqui, você ia negociar a fração. Eletropaulo. Sambi 11, se você colocasse o F. BOV 11, se você colocasse o F também. Tá? Então qualquer ação, qualquer ativo, vocês conseguem negociar com a letra F na frente para negociar de 1 a
99 contratos. Porque passou de 99 já é lote 100, tá? E o mercado de ETFs, o lote padrão, ETF aqui, ó, o lote padrão são 10. Opa, falo 10 e coloco 19, tá? Esse é o lote padrão. Então você não tem a necessidade de comprar 100. Você pode comprar 10. Porém, o custo deles aí, a maioria deles é acima de R$100. Então, acaba dando na mesma, tá? Você pode negociar o fracionário dele também. O único que você não negocia fracionário são os fundos. Porém, os fundos já são negociados de 1 em 1. Então, acaba dando na mesma. Então, aqui eu quero dar uma dica muito legal para vocês. Quando vocês forem analisar os ativos, existe um site chamado Fundamentos, fundamentos.com.br, que nele é possível recrutar uma gama imensa de informações sobre as empresas que tenham em mente para comprar as ações. Então, eu quero mostrar para vocês no exemplo a seguir aqui. Aqui nós temos, por exemplo, a cotação da Cielo, tá? Essa cotação ela já não é mais recente, mas é só para vocês conseguirem entender. Essa parte, tudo isso aqui que vocês estão vendo, eu não analiso se eu for especular. O que é especular? É o curto prazo, é comprar a ação acreditando na valorização a curto prazo. Agora, se eu for investir, então aí sim eu vou ficar de olho nela e vou olhar algumas coisas, como por exemplo, esse PL é basicamente o tempo que eu vou demorar para ter em rendimentos o valor investido nas minhas ações, que são 6,83 anos. Seriam aí na faixa de 7 anos, basicamente. Então, eu demoraria 7 anos para ter o meu valor investido retornado. Isso aqui ele não está levando em conta a valorização do ativo, e sim os pagamentos de dividendos, que é justamente aqui, ó, LPA, que é o lucro por ativo. É o quanto ele acaba te pagando ali toda vez que ele acaba distribuindo seus dividendos, tá? Então, basicamente, são esses dois quesitos que eu observo quando eu quero comprar uma ação para o longo prazo. Eu não compro ações que o PL esteja acima de 12 para o longo prazo, tá? Para o curto prazo isso é diferente, porque eu não analiso nada disso, eu só quero a valorização do ativo para o curto prazo, tá? Então, esse site é um site muito legal, você consegue ver o código da ação, o tipo que ela é, ou seja, ON, ordinária, a razão social da empresa, a área de atuação da empresa, o volume médio de negociação, a máxima e a mínima no período de 52 semanas e a cotação dela. Essa é a primeira página que a gente consegue ver aqui no Fundamentos. São dados muito importantes aí para quem quer começar a investir e para separar também ações aí para médio e longo prazo. Ele possui também a parte de dividendos, de proventos, né? Que aqui é uma tabela onde ela mostra a periodicidade no qual ela já pagou. E ela é bem completa, tá vendo? Desde 2012 você consegue ver aí as datas de pagamento da empresa. Então, você pode ver que ela paga em média 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Em média de 4, é uma média, tá? Ela paga de 4 a 6 vezes ao ano os dividendos e juros sobre capital próprio, que seria praticamente esses juros aqui, de uma forma simplificada, é como se a empresa tivesse pegado seu dinheiro emprestado e ela está pagando o juro sobre o capital próprio, tá? Então, vocês podem ver que é um pouco mais baixo o juro sobre capital próprio do que o dividendo. O dividendo acaba sendo um pouco maior, tá?
E tudo isso aqui vai para os investidores, ok? Tanto os juros sobre capital próprio quanto os dividendos vai para sua carteira, vai para sua conta, assim que é liberado o pagamento. E agora a gente vai falar sobre mercado futuro. O que é o mercado futuro? É aqui que está localizado o famoso mini índice, que todo mundo fala e todo mundo ouve falar na internet. O que é o mercado futuro? O mercado futuro é um ambiente onde você pode ganhar com a alta ou a baixa de um determinado ativo, seja ele uma commodity, como por exemplo o milho, café, boi gordo, uma moeda, como o dólar, por exemplo, ou um índice, como o índice Bovespa, o índice S&P 500, que é uma das bolsas de valores dos Estados Unidos, ou a mesma taxa ou mesmo uma taxa de juros. Hoje a mais famosa é a taxa DI. Então, basicamente você consegue comprar e vender algo que você não tem aqui, tá? Por exemplo, o índice está subindo, você pode comprar e ganhar na alta. O índice está caindo, você pode vender algo que você não tem e ganhar na queda, tá? Isso se chama venda a descoberta. Só para, antes da gente prosseguir, eu quero dar um exemplo para vocês sobre venda descoberta. O que é uma venda descoberta? Vamos supor que o Fernando tem um carro para vender. Eu sou trader, não sou desenhista, tá? Então não me xingue. Tem um carro aqui para vender, bonitinho. Não tão bonito assim, mas é um carro, tá? Dá para entender que é um carro. Não me julguem. Ele tem um carro para vender no valor de 100 mil reais, tá? 100 mil reais. Então aqui é o Fernando. E o Lucas quer comprar um carro. Tá com o dinheiro na mão aqui, ó. Ele quer comprar um carro de 100 mil reais, de até 100 mil reais. Ele tem aqui na mão, por exemplo, tem 105 mil aqui. E ele fala, eu quero comprar um carro de até 105 mil reais, é o que eu tenho na mão. Aí o que eu, como eu sou mais gordinho, eu faço assim. O que eu vou fazer? Eu não tenho nem o carro e nem o dinheiro, mas eu quero ganhar dinheiro, correto? O que eu vou fazer? Eu vou vir aqui pro Fernando, vou falar, Fernando, eu fiquei sabendo que você tem um carro de 100 mil aí, eu quero comprar, cara, você vende pra mim? Não, vendo sim, 100 mil. Aí o que eu falo pra ele? Eu falo, então eu posso pegar esse carro e dar uma volta? E você deixa, fala, não, vai lá, leva no teu mecânico, dá uma volta com ele. Aí eu cato esse carro e levo aqui pro Lucas. Eu falo, ô Lucas, e aí, o que você me fala desse Honda Civic 2019 aqui? Falou, cara, muito legal o carro, hein? Mas quanto você quer? Fala, eu quero 105 mil. Então eu fico com esse carro, tá zerinho, tá novo, né? Eu falo, então tá, é seu. Aí eu vendo esse carro para o Lucas me dá o dinheiro dele, eu cato 5 mil pra mim e vou lá no Fernando e dou 100 mil pra ele. Falo, eu vou ficar com o teu carro, quero esses 100 mil. Então vocês não concordam comigo que eu vendi algo que eu não tinha sem ter o dinheiro para comprar esse negócio? Então eu vendi sem ter. Isso se chama venda descoberta, tá? Então, no mercado futuro é possível fazer essa venda descoberta. Se um ativo está numa tendência de baixa, se o ativo está caindo, você pode vender ele e ganhar nesse lucro. Porque, como eu disse para vocês, a gente não compra o contrato do mercado futuro, o contrato do mini índice. A gente compra o direito de receber a valorização ou a desvalorização desse ativo, tá? Ficou claro para todo mundo isso? É meio confuso, mas
não é tão complicado assim, na prática é mais fácil. Tu não conseguiu entender em relação à venda, descoberta, vender algo que não tem? Dá pra desenhar de novo? Pode contrair aí. Ô, Pra mim tá louco, tranquilo, entendi sim. quase um desenho do Da Vinci aqui. Então, maravilha. Ó, caso vocês tiverem dúvidas, vocês podem ir perguntando, tá? Então, nos contratos futuros, existe algo chamado alavancagem, que é justamente o que eu estava explicando para vocês. Então, vamos lá. Para investir, você não precisa do valor do contrato operado em dinheiro, já que você não paga ou recebe por ele, mas sim pela sua oscilação. Sendo assim, você consegue investir muito com pouco dinheiro. Por exemplo, para comprar 100 ações da Vale por R$ 30, é necessário ter em conta R$ 3.000 para efetuar a compra. Já no mercado futuro não funciona assim. Como, por exemplo, os mesmos R$ 3.000 você consegue comprar, por exemplo, até R$ 85.000 em contratos de boi gordo. Então, os seus R$ 3.000 no mercado futuro vale 85 mil. Isso é alavancagem, tá? Vocês vão ver agora um pouco em relação ao day trade em si aqui do mini índice, mini dólar ou dólar cheio, o índice cheio. Então, quais são os códigos de negociação? Como todos os ativos, há os códigos fixos, como por exemplo, no dólar e mini dólar, a gente tem as letras DOL, DOL, para o dólar cheio, e para o mini dólar, o WDO. Esses códigos são fixos, eles não mudam, tá? A letra G aqui que vocês estão vendo, ela é equivalente ao mês de negociação, tá? Então aqui nós estamos sendo representados pelo mês de negociação de fevereiro. Nós, por exemplo, estamos negociando agora o código V, que é do mês de outubro, tá? Então, venceu o mês, o ativo troca o seu código. Por exemplo, em novembro, ele passa a ser negociado o X. Então, ele vai ser, por exemplo, DWDOX19. O número 19, ele representa o ano de negociação. Nós estamos em 2019, então, consequentemente, nós estamos negociando o código com o final 19. No mini índice e no índice não é diferente, tá? O índice cheio, o índice Bovespa, tem o código fixo IND, IND. Esse código é fixo. No mês de outubro, nós estamos negociando o INDV19, tá? E o mini índice, que é o mais famoso de todos, o mais negociado de todos, nós temos o código fixo WIN, e o mês ele é relativo ao mês V, ou seja, de outubro. Então nós estamos negociando o INV19, tá? Isso aqui vocês não precisam se preocupar em decorar, porque isso aqui, toda vez que for vencer o contrato, a própria plataforma vai mostrar para vocês, a própria plataforma vai acusar para vocês, tá? Então, prosseguindo. Agora a gente vai entender a diferença entre dólar cheio e mini dólar, índice cheio e mini índice. Quais são as diferenças? O dólar mini ele é indicado para pequenos investidores e é representado pelas letras WDO. No dólar mini, o lote mínimo de negociação é de um contrato. Já o dólar cheio possui as siglas iniciais DOL e sua quantidade mínima de negociação são de 5 contratos. Ou seja, o dólar mini você consegue, é como se fosse o mercado fracionário, você consegue negociar de 1 em 1. Já no cheio, somente de 5 em 5.
A diferença maior é que se você quiser operar 5 contratos no mini, você pode também. Agora, se você quiser negociar 6 contratos no cheio, você não consegue, porque é só de 5 em 5. Então você consegue operar só de 5, 10, 15, 20 e por aí vai. Aqui não, você consegue negociar de 1 até o infinito. Tá? Então, tanto no caso do dólar cheio quanto no dólar mini, o contrato possui vencimento para todos os meses. Então, todos os meses ele vence e passa a ter a negociação conforme a letra que eu mostrei para vocês. Então, ele tem o vencimento sempre no primeiro dia útil do mês de vencimento. O contrato do dólar, tanto mini quanto cheio, se movimenta de meio em meio ponto. A cada meio ponto no mini equivale a R$5. Já no dólar cheio, por ser uma negociação mínima de 5 contratos, a cada meio ponto equivale a R$25. Ou seja, você fez uma compra no dólar cheio, tá? Com 5 contratos. Ele andou 1 ponto, você fez R$50. No dólar mini é WDO, no caso agora WDOV 19, tá? Ele andou 1 ponto, você tem aqui, se você entrou com o mínimo, aqui nós estamos falando de 5 contratos do DOL V19, que é o mínimo que você negocia no cheio. 1 ponto equivale a R$50. No mini, que é possível negociar de 1, então 1 ponto equivale a R$10. Tá? Por quê? Porque o preço dele é R$5 a cada meio ponto. Tá? Então, o dólar ele é um mercado mais alavancado. Pessoas que possuem pouco capital não é indicado operar dólar, nem o mini dólar, porque ele é mais alavancado. Então, existem duas formas de negociação, como eu tinha falado para vocês, que é o IND, que é o índice cheio, e o WIN, que é o mini índice. E a diferença dos dois é que no mini índice cada ponto equivale a 20 centavos e o mínimo de contratos é 1. Lembrando que ele se movimenta de 5 em 5 pontos, ou seja, a cada tique, ou 5 pontos, o tique é o movimento mínimo do mercado. Ele se movimentou 5 tiques, ele se movimentou 25 pontos, que é 5 vezes 5. Então, a cada tique, você tem positivo ou negativo R$1 por contrato. Enquanto isso, no índice cheio, cada ponto equivale a R$1. E ele se movimenta também de 5 em 5 pontos. Ou seja, a cada tique dele você tem positivo ou negativo R$5 por contrato. E o lote mínimo é de 5 contratos. Então, só para mostrar aí para vocês. Esse é o código que nós estamos negociando agora. Esqueci o 1. Do mini índice WINV, isso é um N, tá? Não parece, mas é um N. WINV, se você fez 150 pontos com um contrato, você fez então R$30. Por quê? Você vai multiplicar. Vou pegar a calculadora e mostrar para vocês. Lembra que eu disse que cada ponto vale 20 centavos e ele se movimenta de 5 em 5? Então, cada movimento é R$1. Se ele se movimentou 150 pontos, você vai fazer 150 vezes 0,20, que é o valor de cada ponto. Então, equivale a R$30, tá? Por contrato. Agora, no índice cheio, que é o INDV19, ele possui o lote mínimo de 5.
Que maravilha, meu mouse tá acabando a bateria, mas vamos lá. Lote mínimo de 5, tá? Então, se ele se movimentou 150 pontos, equivale a 150 reais. Como isso? Vamos lá de novo para a calculadora, que eu fechei por sinal. Por que equivale a 150 reais? Justamente porque a negociação mínima não é um contrato, ou seja, cada ponto não é 20 centavos, é 20 centavos vezes 5, porque é a quantidade mínima de contrato, ou seja, cada ponto é R$1. Então a cada tique são R$5. Se você fez 150 pontos, é 1 vezes 150, que dá 150 reais. Então, ele é mais alavancado do que o mini índice, tá? E existe uma diferença entre o índice e mini índice e o dólar e mini dólar. O dólar, ele vence todos os meses. O índice, ele vence todos os meses pares, ou seja, mês 2, mês 4, mês 6, mês 8, mês 10 e mês 12, tá? E como eu disse, vocês não precisam se preocupar em decorar o dia de vencimento, a data de vencimento, porque a plataforma te avisa. Então, respondendo as perguntas de muitos, mas isso daí, ele dá dinheiro mesmo? O mercado financeiro dá dinheiro? É uma verdade? Sim, está aqui a prova disso. O mercado financeiro dá dinheiro de verdade, tá? Afinal, o que movimenta a economia não é somente as empresas, mas sim os investidores, que movimentam muito mais do que as empresas. Então, os investidores fazem o quê? Operam no mercado financeiro. Então, sim, é possível ganhar dinheiro, mas sim, é possível perder dinheiro. É tudo equivalente. Cabe a você saber ganhar muito e perder pouco. É como o André fala, é ganhar de balde e perder de xícara. Se você ganhar todos os dias R$5 durante a semana, são 5 dias úteis, você tem 25 no fim da semana, tá? R$25. Aí, na outra semana, no primeiro dia, você já vai fazer uma operação e vai perder 30. Então, aí o que você fez? Você ganhou de xícara, você demorou 5 dias para ganhar R$25 e despejou esses R$25 aí de balde e saiu no negativo. Por quê? Em um dia você entregou 30. Então, esse é o segredo do negócio. Vejam só que aqui no exemplo, por exemplo, teve um dia que foi perdido R$1.638. Mas olha os outros dias. Só o primeiro dia aqui, ó, não anulou o gain do primeiro dia, não anulou o prejuízo desse dia. Então esse é o segredo. Porque é fato, as pessoas ganham, mas as pessoas perdem também. Nós estamos falando de renda variável e o que realmente importa é isso daqui, galera. É você fechar o mês positivo. Se você fechou o mês R$50 ou R$11.000, mas se você fechou positivo, não importa. Se você fechou o mês com R$10 positivo, quer dizer que você ganhou R$10 a mais que você ganhava antigamente. Ou seja, teu salário aumentou R$10. Aí no outro mês você estuda mais e lucra R$100 a mais. Fechou o mês com R$100 positivo. Isso quer dizer que você está ganhando R$100 a mais do que você ganhava antigamente, tá? Isso se chama curva de progressão de capital. Então veja que às vezes ele tem essa oscilação para baixo. Por quê? É uma oscilação de dias em que você perde
dinheiro. Mas o importante é que você feche o mês no lucro, feche o mês positivo. Esse é o segredo da brincadeira. Então, se você gerenciar, você vai conseguir vencer com certeza, tá? Então, eu finalizo a aula de hoje com uma frase de Bill Gates: se você quer chegar onde a maioria não chega, faça o que a maioria não faz. Fala galera, pera, não fecha esse vídeo ainda. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos, de ativar o sino de notificações, porque tem muita coisa muito boa vindo por aí. Então, você não pode perder. Ative o sino de notificação, compartilhe com seus amigos e comente aqui abaixo se você gostou dessa aula, se ela acrescentou algum conhecimento a você. Eu sei que tem muita gente querendo aprender o que é bolsa de valores e muito conteúdo incompleto na internet, então vocês vão receber muita coisa boa pela frente. Então, assinem o sino de notificação, beleza? Valeu!